Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto. Agora é 7h11. Bom dia, Neumann. Bom dia, Alessandra. Bom dia, Almirante Nelson. Bom dia, Ana Paula Niederauer. Bom dia, Paula Marinho. Bom dia, ouvinte da Rádio Estadão, aquele que quer saber de tudo. 92.9 FM, 100%. Neumann, depois dos casos de corrupção envolvendo a Odebrecht, a companhia tem sofrido, né, a empresa tem sofrido sanções em outros países. Mas essa decisão do presidente do Peru, né, a gente anunciou mais cedo aqui no Estadão no Ar, de expulsar a Odebrecht do país, teria sido rigorosa demais, na sua opinião? A notícia é que o presidente do Peru, Pedro Pablo Kuczynski, que acabou de ser eleito, disse ontem que a Odebrecht deve vender seus projetos e deixar o país após reconhecer o pagamento de propina que somam 29 milhões de dólares, mais de 60 milhões de reais, de licitações, de mais de 100 milhões de reais, de licitações de obras públicas entre 2005 e 2014. Infelizmente, eles estão contaminados pela corrupção, disse o presidente. Na semana passada, o governo da Colômbia já sinalizou, também nesse sentido, pretende expulsar o Odebrecht do país. A construtora terá que chegar a um acordo com o Ministério Público do Peru, que está investigando os casos de suborno das empresas brasileiras que operam no país, informou o Kuczynski. No Brasil, em nome da empregabilidade, até da governabilidade, a mesma construtora, protagonista do maior e mais vergonhoso esquema de pagamento de propina da história da humanidade, segundo o Departamento de Justiça dos Estados Unidos da América, continua recebendo o mesmo tratamento favorecido dos tempos de Lula e Dilma, em que a condescendência correspondia a uma conversa furada de manutenção de empregos em época de desemprego. É papo para boi dormir, literalmente. Neumann, e o que você me diz da notícia de que o FBI vai precisar de 103 anos para desvendar, né, os mistérios do Departamento de Operações Estruturadas da Odebrecht? Com base no que me conta o meu amigo, meu ídolo, meu ícone, o Modesto Carvalhosa, mais especialista em direito de combate à corrupção, eu sempre acreditei que os Estados Unidos estivessem muito interessados em combater a corrupção no mundo. Parece que eles estão interessados em alguns casos. Porque com uma resposta dessa, né, foi, pelo menos é o que eu li ontem no Estadão, na matéria do nosso correspondente em Genebra, Jamil Chad. Né? Segundo o Jamil, né, o FBI pediu 103 anos para decifrar os dados de corrupção da Odebrecht. Né? O FBI afirmou ao Janot que, mesmo usando toda a sua tecnologia disponível, precisaria desse tempo todo, mais de um século, segundo a matéria. Olha, a pergunta que cabe fazer é como esse segundo escândalo maior do mundo, como foi publicado no Estadão em fevereiro de 2016, numa matéria do nosso sempre alerta Fausto Macedo e sua lugar-tenente, Júlia Afonso, não foi descoberto antes. Aliás, isso está sendo desvendado agora também, né? Em matéria também do Estadão, em 19 de janeiro deste ano, nova delação leva a Lava Jato para São Paulo, de Fábio Serapião, Beatriz Bula e Fábio Fabrini, os nossos soletes companheiros de Brasília. A volta do Castelo de Areia deve ser uma das consequências dessas delações da Odebrecht, né? E vai piorar ainda mais a situação do PT e do PMDB. A Castelo de Areia, segundo foi registrado naquela matéria, é uma lava-jato que não deu certo. Aliás, a Castelo de Areia é sempre citada, né? A Castelo de Areia é sempre citada como um risco. Mais do que as próprias mãos polidas, mãos limpas, Mani Puliti, da Itália, a Castelo de Areia é uma lembrança que, por uma firula jurídica no Superior Tribunal de Justiça, depois confirmada no Supremo Tribunal Federal, foi jogado tudo no lixo. Uma investigação enorme que concentrava basicamente na Camargo Corrêa. Por que é que não deu certo a Castelo de Areia, hein, Alessandra? Eu vou te responder, porque as empreiteiras tinham uma blindagem aqui em São Paulo. O escândalo mundial só chegou onde chegou e cresceu como cresceu agora, é uma metástase. Mas a Castelo de Areia era uma blindagem.
essa blindagem era feita por um advogado que era um craque, o ex-ministro Márcio Tomás Bastos, famoso também por ter blindado Lula no Mensalão e tentou blindar essa Lava Jato. Eu até já disse aqui na história que eu sempre faço da Lava Jato que a morte do Márcio Tomás Bastos foi um elemento fundamental para que a Lava Jato continuasse, prosseguisse e chegasse ao ponto em que chegou. Ao ponto em que vai chegar, nós vamos saber depois das decisões que vão ser tomadas por Carmen Lúcia e Michel Temer. E qual é o seu palpite sobre a resposta que Carmen Lúcia dará ao Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, Neumann, da homologação dos mais de 900 depoimentos de 77 executivos e ex-executivos da Odebrecht? Eu ouvi na sua voz, que é muito melhor do que a minha, que o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, formalizou ao Supremo um pedido de urgência na análise e homologação das delações da Odebrecht, colhidas no âmbito da Operação Lava Jato. O procurador se reuniu, conforme você falou hoje cedo, eu já comentei ontem à tarde também, com a presidente do STF, Carmen Lúcia. E fora da reunião dele com a Carmen Lúcia, ele tem demonstrado muita preocupação com o futuro da operação no tribunal depois da morte de Teori. Na verdade, o Janot e o Teori se davam muito bem pessoalmente, né? O Teori parecia um cara fechado, mas ele tinha boas amizades, ele se dava muito bem com a Carmen Lúcia também. E caberá a ela decidir qual é o critério que vai ser utilizado para a redistribuição dos casos relativos à operação e, portanto, quem será o ministro responsável por cuidar da Lava Jato. Ela deu alguns sinais, né? Você mesmo deu a notícia aqui, agora há pouco, né? Ela deu sinais quando autorizou o andamento da análise da delação, que é chamada delação do fim do mundo, para que as sejam ainda... Porque quando o Teori morreu, os juízes federais que o estavam ajudando no caso, desmarcaram as audiências que estavam tendo ainda, né? Com os delatores, candidatos a delatores premiados do grande processo, né? Aí a primeira providência que ela tomou foi mandar eles voltarem a trabalhar, depois de ter ouvido seus colegas na corte. Agora, o Janot vai dar um passo à frente. Eu preciso entender isso, eu queria falar isso para o nosso ouvinte entender. Ao provocar a presidente do Supremo a se manifestar sobre a condução da Lava Jato. A avaliação de ministros ouvidos reservadamente é que Carmen pode dar andamento a trâmites que já vinham sendo feitos por Teori, mas caberá ao novo relator a homologação dos acordos. Os juízes voltarem a trabalhar é um bom sinal, mas ainda não é tudo, viu, Alessandra? As decisões de Carmen Lúcia mostram que ela tem consciência de que Janot realmente homologaria as delações. Isso todo mundo sabe, você sabe, o Almirante Nelson sabe, a Paula Marinho sabe, todo mundo sabe, né? De vez que não está em jogo nenhuma decisão de fundo, mas apenas questionamentos sobre se os depoentes foram ou não pressionados para delatar, ou se o fizeram por livre e espontânea vontade. Me parece, Alessandra Romano, também que ela estabeleceu 3 tempos para lidar com a notícia, o infausto desaparecimento do relator da Lava Jato, Teori Zavascki. Primeiro, homologar. Segundo, escolher o substituto do ministro morto na relatoria. Essas 2 etapas são de foro exclusivo do Supremo, que ela preside. A terceira fase depende da decisão do presidente Michel Temer. É a escolha do 1º ministro. Essa também depende de Sabatini e aprovação do Senado, então já sob o comando do presidente a ser eleito daqui a uma semana, né? Provavelmente Eunice de Oliveira, atual líder do PMDB, representante do Ceará. Carmen tem mostrado uma certa tendência a atender ao senso de urgência pedido pelo procurador e sinalizado em vida por Zavascki. A decisão depende agora da coragem, até da ousadia que ela pode ter de enfrentar os 4 ou 5 colegas do colegiado que são inimigos declarados da Lava Jato e, portanto, da nação, que apoia e tem interesse em que a força-tarefa, os policiais e o juiz de Curitiba levem seu trabalho a contento até o fim. A gente noticiou mais cedo que as informações preliminares do CENIPA afastaram qualquer possibilidade de um atentado ou sabotagem no avião que transportava o ministro Teori Zavascki, Neumann. O que você acha dessas primeiras informações? Primeiro é o seguinte, vamos esperar o fim da investigação. Só que eu tenho dito aqui, eu já citei aqui o Roberto Godoy, já citei aqui o Gerson Bergamin,
Já citei aqui o Pedro Ribeiro, que são aviadores competentes e com experiência, para dizer que os indícios são muito claros de que houve realmente uma queda acidental e não um atentado. A FAB, de certa forma, corrobora essas opiniões numa análise preliminar, mas nós temos que esperar o resultado final das investigações, tanto do CENIPA, quanto do Ministério Público, quanto da Polícia Federal, né? De qualquer maneira, o CENIPA, numa atitude assim meio inusitada, divulgou ontem que os áudios extraídos do gravador da cabine do avião, que caiu no mar de Paraty, matou o ministro, e mais 4 pessoas, não apontam qualquer anormalidade nos sistemas da aeronáutica. O CENIPA informou primeiro o seguinte: no começo teve uma notícia de que o avião não tinha caixa preta. Não, o avião não tinha obrigação de ter caixa preta, mas tinha. A caixa preta, que aliás não é preta. Depois que ficou avariado por causa da água do mar, não. O chip de memória do gravador de voz da cabine do bimotor está sendo avaliado por uma equipe do Laboratório de Leitura e Análise de Dados de Gravadores de Voo. Você mesma disse, agora há pouco, que eles trocaram o cabo, porque o cabo que faz a conexão para tirar o som foi completamente avariado. Mas o cabo é uma coisa, chegaram lá, botaram outro cabo e ouviram tudo, né? Agora estão analisando a conversa que o Gerson Rodrigues teve, desculpe, Gerson não, como é que é o nome dele? Esqueci, o sobrenome é Rodrigues, Osmar Rodrigues, indica, ele conversava com outro piloto, indica que faria uma manobra para esperar uma melhor visibilidade para o pouso, e no entanto, como você mesma disse, ele não, o tempo não foi o tempo que se esperava para ele fazer a manobra, então fica claro que ele desistiu da manobra e caiu, né? Em seguida, porque o barulho da queda, da batida da asa no mar está registrado, né? De acordo com o coronel Marcelo Moreno, que é o chefe de divisão de operações, quando eu falo Marcelo Moreno aqui, o comandante Nelson se arrepia, porque é o nome de um cara que não deu certo no Flamengo e jogou bem em todos os outros times que ele jogou, né? Cruzeiro principalmente, e a seleção da Bolívia. O equipamento gravou os últimos 30 minutos e vai ser possível tirar dessa gravação as conclusões necessárias para que se termine que tenha o resultado final da investigação. Mesmo que seja o caso de esperar isso, não há nenhum sentido de propalar versões exageradas. Este ano de 2016 do B começou com maus presságios e dias aziagos. Não é preciso convocar fantasias de horror para torná-lo ainda mais turbulento, Alessandra. Eu recebi a notícia com alívio. Essa notícia que você deu aqui hoje. Já é uma tragédia enorme a morte do ministro. Para a família, para os amigos, para o setor jurídico, para o país, para o mundo. Seria maior ainda se restasse qualquer suspeita de que ele tenha sido vítima de um atentado. Basta ter de conviver com o absurdo alívio de alguns suspeitos de estarem citados na chamada delação do fim do mundo, o fim do mundo para eles, né? E de alguns colegas do morto que choram em público e comemoram em particular, viu, Alessandra? Numa atitude desumana, insensível, hipócrita e completamente contrária aos anseios nacionais. Eu tenho certeza que Carmen Lúcia não é hipócrita, que ela chorou porque eu sei que ela era amiga do Zavascki, eu sei que ela é uma pessoa sensível e humana, e eu sei também que ela sabe que muitos coleguinhas que choraram no particular estão abrindo champanhe, como aliás foi servida champanhe, não é verdade? No velório do Filgueiras, que é o dono do Hotel Emiliano, e da aeronave também. Não fale neste rapaz perto de mim. Isso é o que canta o Roberto Carlos, que foi sócio dele, e como todos os outros sócios que ele teve na vida, inclusive agora o Zavascki que estava no avião, coitado, não tem boas lembranças da sua companhia e da sua sociedade.